Olá, que Deus te abençoe ricamente nesse dia. Feliz Dia dos Pais. E hoje, como é Dia dos Pais, eu queria pensar um pouquinho sobre Deus como Pai. Na verdade, Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai, porque ele mesmo chamava Deus de Pai. No ambiente judaico do seu tempo, ele usava o termo Abá para referir-se ao Pai. E o termo Abá significa literalmente papaizinho. É um termo muito afetuoso, muito carinhoso. E na lógica dos ouvintes de Jesus, do seu próprio tempo, isso era muito ousado de fazer. Nenhum judeu ousaria chamar Deus de Abá, porque isso, muito possivelmente, na sua lógica, na sua percepção, significaria faltar o respeito com esse Deus que é santo, que é criador, que é todo-poderoso. Mas Jesus chama Deus de Abá. E eu queria pensar um pouquinho sobre isso, porque, na verdade, Jesus está concretizando e planificando na sua própria vida algumas afirmações que, inclusive, profetas já haviam mencionado. Quando o profeta Oséias, por exemplo, descreve Deus no capítulo 11 do seu livro, ele fala de Deus como alguém que se dirige a Israel como filho. E diz: Israel, quando você era pequeno, eu me inclinei para dar de comer a você e te ensinei a andar. Olha que beleza. Um Deus, então, que está ensinando a andar. Mas, segundo lá o texto de Oséias 11, quanto mais Israel se desenvolvia, mais se afastava de Deus. E aí, é claro, um amor que não é correspondido gera uma relação de raiva, de ira. E aí Deus disse por meio do profeta: olha, vocês não vão voltar para o Egito, mas a Assíria será o rei de vocês. É um povo difícil esse. Mas logo a seguir, o Deus que é apresentado lá pelo profeta Oséias diz assim: mas como eu poderia fazer isso com você? Como é que eu poderia te destruir, Israel? Como é que eu poderia acabar, esquecer de você? Porque as minhas entranhas se contorcem de amor por você. E porque eu sou Deus e não homem, eu não voltarei em ira. Uma belíssima descrição de Deus. E essa descrição de Deus lá de Oséias, ela é, como eu falei, planificada no próprio Jesus de Nazaré, porque Jesus tem uma imagem de Deus como papai, como um papai que é acolhedor e não que afugenta os outros, como um papai que constrói pontes e não levanta muros, como um papai que tem braços acolhedores e não braços cruzados, como um papai que tem ouvidos prontos para ouvir o clamor de quem sofre e não ouvidos agravados, endurecidos, com o coração endurecido para não escutar. Ao contrário, o Deus que Jesus anuncia, o papai que Jesus anuncia, é um papai que se alegra com a festa do reencontro, com a partilha da sua mesa. E é justamente por isso, aliás, que a mensagem de Jesus pode ser chamada Boa Nova, Evangelho. Porque Evangelho significa boa notícia. E qual é a boa notícia? A boa notícia é que diante de nós há um Deus misericordioso e acolhedor. Diante de nós não está um Deus togado com roupa de juiz e prestes a nos sentenciar à perdição por causa dos nossos pecados. Diante de nós está um papai que nos convida a um relacionamento de amor, porque Deus é amor. Essa leitura, na verdade, é o cerne da própria mensagem do Evangelho. Deus é amor. E porque Deus é amor, nós não precisamos mais viver com medo dele e nem em desconfiança dele, como se ele fosse, na verdade, um falso Deus, ou como se ele apresentasse uma mensagem distorcida pela ira, pela vingança, pelo ódio. Ao contrário, Deus é amor. Inclusive, quando nos corrige, ele nos corrige porque ama. Essa é a leitura que Jesus apresenta de Deus. E para mim, o texto que, talvez um dos textos que mais representa essa percepção de Deus como Pai, é justamente a parábola do filho pródigo, que está registrado no capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Aliás, o capítulo 15 de Lucas ele é muito interessante. Ele começa com uma reclamação dos fariseus e dos escribas, dos especialistas da lei de Deus, dos teólogos da época, que olhavam para Jesus e se espantavam com esse Jesus que recebia em sua presença gente que, na ótica deles,
não era digna de estar na presença de Deus. Então, a grande reclamação de fariseus e escribas é: esse Jesus aí recebe pecadores e come com eles. Em outra passagem do Evangelho, Jesus, inclusive, é acusado de ser comilão, beberrão, amigo de pecadores e publicanos. Por quê? Porque na lógica judaica, sentar-se com alguém à mesa é fazer aliança. Então, nós não podemos sentar à mesa com qualquer pessoa, eles pensavam. É preciso manter a nossa pureza, a nossa santidade. Mas esse Jesus aí, ele senta à mesa com qualquer um. Todos e todas são convidados à sua mesa. Isso é um absurdo. Que tipo de Deus ele está passando para as pessoas, transmitindo às pessoas? Que tipo de espiritualidade é essa, afinal de contas? Era a grande crise dos fariseus e dos escribas. E aí Jesus, para tentar ilustrar que tipo de Deus é esse que ele conta, que ele apresenta, ele conta 3 parábolas em sequência. Em Lucas 15. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho perdido. E em todas essas 3 parábolas, o que sobressai é a imagem de um Deus que fica feliz quando reencontra o que se perdeu. Um Deus que fica alegre, que faz festa quando há um reencontro de amor, uma nova relação restituída. Na primeira parábola, Deus, para Jesus, é como um pastor que sai em busca da ovelha que se perdeu pelo caminho, porque às vezes é possível se perder pelo caminho, né? E aí Deus vai em busca dessa ovelha, e como pastor a encontra ferida, trata das suas feridas, a coloca no ombro e a traz de volta para o redil. Numa outra parábola, Deus é apresentado como uma dona de casa, uma mulher que perde uma das suas moedas. E que então, para reencontrá-la, varre a sua casa e a reencontra. E quando a reencontra, faz festa, porque a reencontrou. E também Deus é apresentado como um pai. E aí, na parábola do filho pródigo, que certamente você conhece, talvez seja o texto mais conhecido do Novo Testamento. Conta a história que Jesus apresenta. Um homem tinha 2 filhos, e o filho mais novo decide romper relações com o pai. Ele pede a sua herança. Ora, e pedir a herança significa, evidentemente, dizer basicamente que preferiria que o pai estivesse morto. Eu quero viver a minha própria vida distante. E aí o pai dá a herança e o filho sai de casa e vive a sua vida de forma muito agradável, muito, muito boa. Mas vem uma crise econômica muito severa na região onde ele está. Ele perde seu dinheiro rapidamente. Os seus supostos amigos também são perdidos com a mesma velocidade. E aí ele se vê numa situação de absurda penúria e pobreza e miséria, precisando, inclusive, segundo o próprio texto diz, desejando comer comida de porcos no local onde estava trabalhando. Porco é um animal imundo para o judeu. Ele estava nessa situação. E aí, diz o texto que ele cai em si e lembra, puxa, até os escravos do meu pai, da fazenda do meu pai, comem melhor do que eu. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar até a casa do meu pai e vou dizer a ele, eu pequei, eu errei contra o céu, eu errei contra o Senhor, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me aceita como um dos teus escravos, é o suficiente. E aí o filho volta para casa ensaiando esse discurso no caminho. Diz a parábola que o pai está à espera, o pai o vê ainda de longe. E como o pai não sabia que o filho ia voltar naquele dia, isso pressupõe que o pai estava à espera todos os dias. Olha que leitura de Deus muito diferenciada. Um Deus que não está distante, não está irado contra a criação, ao contrário, um Deus que está desejoso de reencontrá-la, então está à espera. E aí o pai está à espera todos os dias. Nasce amanhã, o pai está lá, debaixo do sol, esperando. Talvez o filho volte hoje. Aparece à tarde, o pai continua à espera. O sereno da noite molha os cabelos do pai, ele está lá à espera, porque talvez seja hoje que o filho volte. E quando o filho volta, o pai o enxerga ainda de longe e sai correndo em sua direção. Um correr no ambiente antigo da antiguidade, nesse sentido, para um senhor de terras, era um ato indigno.
Mas o pai aqui apresentado na parábola está pouco se importando com dignidade. O que importa é que o filho voltou para casa. Ele quer abraçar esse filho e protegê-lo. E quando ele chega perto do filho, o filho começa o seu discurso, que ele é bem ensaiado. Eu errei contra o céu, errei contra o Senhor, não sou digno de ser chamado teu filho. E antes dele completar a sua fala, o pai o interrompe, e o interrompe com ações práticas que devolvem ao filho a sua dignidade perdida. Anel novo no dedo, sandália novas nos pés, roupas novas, e o pai prepara uma festa. O Deus que Jesus anuncia é festeiro. Ele gosta de festas, sobretudo quando festas são marcadas pelo reencontro com aquele que ele ama, com aqueles e aquelas que ele ama. E aí a festa acontece. Mas nisso é apresentado na parábola um outro personagem, que é o filho mais velho. O filho mais velho vivia a sua vida de serviço ao pai, como se dessa relação de trabalho dependesse a relação de afeto. Então ele faz serviço para o pai como se fosse uma espécie de contabilidade moral, para, de alguma maneira, apresentar ao pai e dizer, olha, eu fiz isso aqui, então eu posso contar com a tua bênção, com o teu presente, com a tua presença. E aí o filho que passou o dia inteiro trabalhando no campo, cansado, volta para casa e vê uma festa. Aí ele não quer saber o que está acontecendo, pergunta a um dos empregados, e o empregado diz, olha, o teu irmão voltou, vivo, e teu pai está celebrando isso como uma festa. E o filho mais velho fica fora de casa, ele não quer entrar. Por quê? Porque ele não acha justo. Ele não acha justo que todo o seu trabalho para agradar o pai não seja reconhecido. E esse outro aí, esse seu irmão que gastou todo o dinheiro da família, que viveu de qualquer jeito, volta e é recebido com festa. Isso não é justo. E olha que interessante, o pai sai da festa para procurar o filho mais velho, porque o pai é reconciliador. O pai de Jesus é reconciliador. Ele quer chamar para si todos e todas. E aí, ao encontrar-se com o filho mais velho, ele começa a perguntar o que está acontecendo, e o filho mais velho diz, olha, não é justo. Eu trabalho todos os dias para o Senhor, e o Senhor nunca me deu um carneiro ou uma ovelha para sacrificar, para fazer festa com os meus amigos. Mas esse teu filho aí, ele pode ser teu filho, meu irmão não é. Esse teu filho aí, que gastou todo o dinheiro, vem e é recebido com festa. Não é justo. E aí o pai tem que reeducar o filho mais velho a pensar da forma correta. Porque esse filho mais velho representa na parábola os mesmos fariseus e escribas lá do começo, que viviam preocupados com as suas ações para agradar a Deus e que não conseguiam enxergar como possível um filho perdido, alguém que não prestava, pecadores e publicanos, se aproximando de Jesus. Isso era impossível. Mas na lógica do pai da parábola, esse filho mais velho está enxergando as coisas errado. Ele também está perdido. E aí o pai diz, olha, tudo que é meu é teu. Então, no lugar de considerar uma relação comigo, uma relação na base de trabalho e de legislação a cumprir, considere uma relação de troca, de alteridade, de encontro, de harmonia, de relação amorosa, porque tudo que é meu é teu. E isso significa dizer o seguinte, se esse meu filho é meu filho, ele também é teu irmão, porque tudo que é meu é teu. E é justo que a gente se alegre porque ele voltou sã e salvo para casa. E aí a parábola termina. Eu queria destacar essa parábola para pelo menos propor aqui duas leituras que a gente pode pensar para a nossa própria existência. A primeira delas, o Evangelho é Evangelho porque ele traz uma imagem de Deus bondoso, de um Deus misericordioso, de um Deus que é papai, que é Abá. Um Deus que você pode ter uma relação de carinho, de afeto, muito mais íntima e mais perfeita, inclusive, do que a gente possa ter com os nossos pais terrestres. A gente sabe que há relações entre filhos e pais complicadas, nem todas são perfeitas. Mas com o Deus que Jesus apresenta, a relação é perfeita, porque Deus é perfeito. Então Deus é esse papai, que você pode chamar de papai. Então, se você escutou já falar de Deus como Deus vingador, Deus vingativo, Deus irado, Deus que vai
punir, vai pesar a mão. Entenda que o que você ouviu falar, na verdade, é de uma caricatura de Deus. Porque o Deus que Jesus anuncia é esse Deus acolhedor, que abraça, que atrai para si, que coloca no colo para ninar, que faz carinho, que cuida, que cura, que restaura, que corrige, mas corrige em amor porque ama, porque é amor e ponto. Deus é amor e ponto. Deus é amor e ponto. Todo o restante, tudo que a gente fala depois dessa frase, diz mais respeito a nós do que ao próprio Deus. A gente já falou sobre isso algumas vezes. Se eu digo, Deus é amor, mas é fogo consumidor, é que lá no fundo, eu estou morrendo de vontade que Deus queime algumas pessoas que eu não gosto. Mas Deus é amor. A essência de Deus é amor. Tudo que Ele faz é feito em amor. Inclusive, a correção que Ele faz é em amor. Então, ressignifique Deus nesse Dia dos Pais. Deus é papai. Entende? Deus não é tirano. Deus não é um rei distante, sentado lá no seu alto e sublime trono, sem se importar conosco. Ao contrário, o profeta Isaías, quando fala de Deus assim, fala da seguinte maneira: Deus é aquele que habita no alto e santo lugar, habita a eternidade, mas também habita com um contrito de coração, com um abatido de espírito, para vivificar o coração de quem sofre. Então Deus é papai, que está presente, por exemplo, nas mais de 100 mil famílias que sofrem a perda de alguém por causa da pandemia. Deus está presente, Deus é papai, Deus está acolhendo essas pessoas e Deus te acolhe nesse momento. Então, ressignifique Deus na sua existência. E a segunda questão que a gente pode pensar dessa parábola é em relação às nossas próprias relações uns com os outros. Porque, afinal de contas, se o Pai é nosso, então nós somos irmãos e irmãs. Se o Pai é nosso, o pão também é nosso. E se o pão é nosso, a nossa vocação é viver a partilha, como Jesus viveu. A mesa de Deus é mesa aberta e acolhedora a todos e todas que desejarem se aproximar dele. Portanto, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Puxe uma cadeira. Sente-se à mesa do Pai. Fique à vontade. Ouça o Pai contar as suas histórias. Sinta-se acolhido nessa reunião familiar, porque Deus te ama. Deus te deseja e quer ter relacionamento com você. Essa é a perspectiva que vem do Evangelho, que é a boa notícia do Evangelho. Deus é Abba. Deus é papai. Como diz o apóstolo Paulo, nós não temos mais espírito de temor para vivermos escravizados, atemorizados. Mas, pelo Espírito, nós clamamos, Abba, papai. E ele nos escuta, ele nos atende. Então, feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais com o papai, com Deus. Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus.